a semana, o convidado do nosso programa da próxima semana. Zé Maria, vamos aos números então da Covid no Brasil. Eu fiquei assustado aí, meus telespectadores, porque segundo o consórcio dos secretários de imprensa das secretarias estaduais de saúde do CONAS, o painel do CONAS, nas últimas 24 horas no Brasil foram confirmados 1.248 óbitos. 1.248 óbitos nas últimas 24 horas no Brasil. Em termos de casos confirmados, 58.679 casos confirmados nas últimas 24 horas. Então nós chegamos a alcançar 7.810.400 casos desde o início da pandemia do Brasil, e o número de óbitos estão chegando aí pertinho. Provavelmente nas próximas semanas, na próxima semana vamos alcançar 200 mil óbitos. Nós estamos com 197.732 óbitos nas últimas 24 horas no Brasil. Em termos de números aqui do Ceará, de acordo com o site IntegraSUS, o Ceará alcançou 10.053 óbitos, 10.053 óbitos aqui no Ceará, e 339.043 casos. Doutor Zé Maria, e esses últimos números? Bem, doutor Arruda, são números que são muito graves, né? Números que nos impõem aí acelerar as medidas, intensificar mais as medidas de isolamento social e as medidas de prevenção pessoal. Ou seja, a população tem que estar mais atenta, tem que estar mais cuidadosa em se proteger, em utilizar a máscara, em se higienizar com álcool gel e principalmente evitar ao máximo, né, o contato com outras pessoas, né? Eu sei que é difícil, já é um sacrifício que nós estamos tendo há praticamente 10 meses, mas o momento ainda requer que tenhamos esse tipo de comportamento. As vacinas estão chegando, nós vamos conversar sobre as vacinas, mas esses números preocupam, porque enquanto nós vínhamos desde setembro, final de agosto, começo de setembro, numa descida, numa queda, numa redução gradual e mais constante de casos e principalmente de óbitos, né? A partir aí de meados de novembro, esse quadro começou a reverter-se e chegamos, eu não sei se é o recorde, esse número de óbitos, mas se não é o recorde, eu acho que é bem próximo. E a média móvel semanal, que é o indicador assim, mais preciso, né, mais apurado, ele vem subindo aí semana a semana. Acho que a semana passada foram 708, 709. Com esse número de hoje, essa semana devemos ter uma média bem maior. Então é preocupante. Alguns países da Europa já estão adotando o lockdown. É o caso aí do Reino Unido, da Inglaterra. Outros países também tinham adotado medidas de restrição mais rígidas, né? Retornaram medidas de restrição mais rígidas. Eu lembro bem da Áustria, da própria Alemanha, a Itália, né? E eu tive notícia hoje à tarde, por acaso, eu tenho amigos em Israel, e Israel adotou lockdown mesmo, né? Fechou tudo, quase tudo, que não quase todas as atividades não essenciais estão praticamente com horários de funcionamento restritos e alguns até sem poder funcionar. Um amigo meu até disse que é solteiro, que come todo dia, come em restaurantes, não vai ter que se readaptar nessa nova realidade. Não sei até que ponto o Brasil vai ter condições políticas, né, de adotar, de retroagir. Eu não gosto muito desse termo retroagir, não, né? Eu venho de restabelecer medidas aí mais drásticas de
de isolamento, inclusive contenção de algumas atividades, de restrição ao funcionamento e à frequência de alguns estabelecimentos. Não sei até que ponto nós vamos ter condições políticas e de restabelecer isso, né? Até porque a perspectiva de vacinação ainda está muito longe, né? Nós vamos depois falar sobre isso. Tem a questão dessa nova cepa do coronavírus, que foi identificada já a princípio na Inglaterra, mas já há ocorrências e identificações da presença dela até aqui no Brasil e em outros países. Não sei até que ponto isso é um fator que deflagrou essas medidas mais rígidas nesses diversos países, né? Eu acho que, na dúvida, os países, as autoridades estão tomando essas medidas por precaução, porque não se sabe até que ponto essa nova cepa, já se sabe que ela tem uma capacidade de contaminação, né, bem mais forte, mas não se sabe até que ponto o tratamento, né, a terapêutica que vem se adotando até hoje, ela vai ter a mesma eficácia com essa nova cepa. Então, por isso, eu acho bem prudente, né, essas medidas aí de maior contenção que os governos têm adotado. Sem dúvida, os últimos números são bastante preocupantes. Essa quantidade de óbitos, 1.248, se não é recorde, está perto, está entre aqueles números principais, mesmo em maio, quando a doença estava num pico, final de maio, pico da doença aqui no Brasil, quer dizer, você ter 1.248 óbitos em 24 horas, é um número muito grande. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, pela primeira vez, uma região de Bagé, no Rio Grande do Sul, ser considerada como bandeira preta. Nunca mais tinha escutado nem isso, bandeira preta. Bandeira preta, ou seja, a região é uma situação mais grave do que quando tem a bandeira vermelha, né? Do que a vermelha. Então, bandeira preta, quer dizer, lockdown total na região de Bagé, no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo a situação em Manaus, né, e no Amazonas como um todo, em termos de superlotação de leitos de UTI, em termos de superlotação de leitos de enfermaria, já com frigoríficos, já com equipamentos para acondicionar exatamente os corpos que, infelizmente, vão surgir com o aumento do número de pacientes graves em leitos de UTI. E vale a pena salientar que todos esses números aumentados têm nada a ver com o final do ano ainda. Não tem nada a ver com o final do ano. Tá certo? Isso aí que aconteceu ali na segunda quinzena, comecinho da segunda quinzena de dezembro. Tem alguma coisa de Natal e tal, mas a preocupação maior dos epidemiologistas, dos especialistas, é após agora o dia 15 de janeiro. Aí sim vai repercutir o que aconteceu nas praias, o que aconteceu nos clubes, nas baladas, as viagens de final de ano, não aquelas viagens com a família ali, 15 pessoas, 10 pessoas da família, pode aqui e acolá acontecer realmente a contaminação no grupo desse familiar, mas não é essa contaminação que se fala. A contaminação que se fala é as praias superlotadas, são as festas clandestinas, são as festas com bastante aglomeração, como aconteceu aqui em Fortaleza, que eu não sei por que o dono, a empresa proprietária de um hotel na Praia do Futuro, acontece de ser fiscalizada pela vigilância sanitária, interditada o seu setor de salão, de festa e tal, e com uma semana os proprietários ou encarregados ou que lá a gestão retira exatamente as placas de interdição e faz outra festa para vigilância. Isso aí é um crime, é uma desobediência civil, porque está contrariando uma ação fiscal do poder público, né, que interditou total ou parcialmente o estabelecimento, e ainda é um crime contra a saúde pública, né? Pois porque em fazer isso, uma coisa é você
o estabelecimento está interditado porque está sem o alvará foi cassado, o alvará está suspenso, alguma questão assim meramente burocrática. Outra coisa é você romper, furar uma interdição que tem um caráter de proteção à saúde pública, né? É um crime é uma infração bem mais grave. Pois é, e aí eu vejo vai ter uma punição e tal, mas devia ter uma ação mais forte. E outra coisa, não divulgar o nome do hotel, por quê? Merece em letras garrafais divulgar. Tá vendo? É um hotel na Praia do Futuro, tem não sei quantos hotéis, desde hotel 5 estrelas, como hotel menor, de menor porte e tal. Parece que não foi um hotel 5 estrelas, que um hotel 5 estrelas tem responsabilidade, isso não iria acontecer. Né? Um hotel menor, não foi divulgado o nome, não foi divulgado o responsável agora, pela festa. Doutor Arruda, né? Nós estamos tendo agora, se nós compararmos o nível de isolamento, de precaução que a sociedade estava adotando, que as autoridades estavam impondo, né? Nos meses, a partir do dia 19 de março, depois foi intensificando-se nas semanas seguintes. No início da pandemia, né, mês de final de março, abril, maio, em que realmente nós tínhamos a restrição de diversas atividades, lojas de rua, shoppings, restaurantes, hotéis, estavam todos sem poder funcionar. Uhum. E a situação atual, que praticamente não há isolamento, não há nenhum tipo de lockdown, estamos muito longe de vivenciar um lockdown. Comércio, todas as atividades estão praticamente funcionando sem restrições, e nós estamos, ou seja, se naquela época, com aquelas restrições, nós tínhamos um número muito grande de infectados, você imagine agora, sem restrição nenhuma praticamente, né? Então o risco de uma explosão é muito grande. Nós não podemos esquecer que nós temos talvez, não há estatística, não há pesquisa, não houve testes nesse sentido. Nós temos talvez, 10, 12, 15% da população com algum tipo de imunidade natural. Aqueles que adquiriram, que foram infectados e ainda resistem, né? Ainda resistem com anticorpos. Então, 80% no mínimo da população ainda está vulnerável. Né? Então, uma vulnerabilidade muito grande ainda. Nós entramos no programa, fizemos uma apresentação rápida, daqui a pouco vamos fazer uma apresentação maior aqui dos dois apresentadores do programa. Mas para fechar essa parte inicial, o alerta que o programa quer fazer aqui para quem está assistindo é que nós estamos longe de ter o término dessa pandemia. Nós observamos hoje no mundo a Inglaterra e o Reino Unido, de uma forma geral, que é a região do planeta que mais vacinou, está vacinando rapidamente, vacinando com a vacina da Pfizer, BioNTech, vacinando com a vacina de Oxford e AstraZeneca, um dos poucos países que está utilizando já duas vacinas, tá certo? Já está vacinando, inclusive, pessoas da segunda dose. Hoje, o primeiro-ministro, tá certo, Boris Johnson, fechou totalmente a Inglaterra, lockdown maior do que o que foi iniciado no começo do ano. Inclusive deu um problema, porque ontem as escolas voltaram, tá certo? E hoje as escolas fecharam novamente, inclusive várias postagens de professores. Por que abriram ontem e estão fechando hoje? Porque os números consolidados desta semana, tá certo? Bateram todos os recordes com relação à contaminação e com relação a óbitos e com relação à ocupação de leitos. Então nós estamos longe. Se na Europa, se nos Estados Unidos, mais longe também eles estão, nós mais ainda, porque nem vacina, nós vamos já agora na parte de vacina, nós não temos, da semana passada para cá, mudou muito pouca coisa, tem notícia, mas vacina aprovada para o Brasil não tem.
Bom, vamos fazer uma primeira apresentação. Só mais um Sim, só mais um complemento. Sim. Eu citei aquela questão de Israel. Israel decretou um lockdown bem rigoroso, e é porque Israel já está vacinando a população, tomou essa atitude preventiva, de precaução, mesmo estando em pleno processo de vacinação, e inclusive com muito sucesso. E Israel já vacinou, até a semana passada, tinha vacinado mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos na primeira dose, já deve estar aí perto de 1,5 milhão, o que representa um país que tem acho que 11 milhões de habitantes, ou seja, quase 15% da população já foi vacinada e estão aí caminhando muito bem. A previsão deles é até fevereiro vacinar 50% da população. E mesmo assim, em função do agravamento de casos, eles decretaram lockdown. Bom, e também, eu falei aqui do Reino Unido, mas falar da Alemanha. A Alemanha também, a partir de hoje, entrou num lockdown mais ainda agressivo do que no começo do ano e que há algum tempo atrás. A Alemanha também. Bom, eu quero agradecer, como sempre aqui, os nossos internautas, né? Jaqueline Filomeno, um abraço aqui para Jaqueline Filomeno, está assistindo o nosso programa nessa nova versão. Agradecer o psicólogo Gabriel Cefaí, a Jaqueline aqui, a nossa correspondente dos Estados Unidos. Esse nosso programa tem correspondente internacional, ela vai participar de vez em quando, exatamente dos Estados Unidos. O Gabriel Cefaí está dizendo que uma das festas que foi autuada na Praia do Futuro acontecia quase em frente à UPA, e aconteceu durante toda a pandemia. A UPA da Praia do Futuro, inclusive eu tive o prazer de inaugurar quando secretário de Saúde, foi a primeira UPA inaugurada aqui no Ceará. Ela fica ali próximo àquela Praça 31 de Março, que não sei nem se ainda tem essa denominação. Não, mudou o nome. Mudou o nome. Mas fica ali naquela... fica ali perto do Clube do Médico, né? Um pouquinho mais para lá. Bom, o Lauriberto Carneiro Braga, doutor, do jeito que só um novo fechamento, né? O Lauriberto aqui está perguntando, ele interrogou, olha, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai passar por outros períodos, muitos estados, e eu não tenho dúvida que o Ceará vai chegar também a esse ponto de fechar novamente. Ninguém quer, ninguém pede, tá certo? Mas a situação vai exigir. Bom, a Jaqueline Filomeno está dando uma notícia internacional. A Califórnia entrou em colapso na rede hospitalar e foi dada a instrução para ambulâncias e médicos selecionarem os pacientes que vão levar para o hospital. Exatamente, essa notícia é de hoje. Ou então deixar o paciente morrer em casa. Isto nos Estados Unidos. Olha que pé está. Não é nem aquele médico do hospital, aquele médico da UTI, decidir quem vai ser internado da UTI e quem não vai. Aqui já é a ambulância. Quem leva para o hospital e quem deixa em casa. Tá certo? Então, a notícia internacional, inclusive, essa notícia passou na CNN faz pouco tempo, agora à tarde. Bom, os ouvintes podem continuar participando aqui, tem também todas as páginas da Rede Bom Demais. Mas vamos fazer aquele break, Zé Maria? Vamos fazer aqui uma apresentaçãozinha. O programa nós já falamos aqui, programa Saúde em Dia, Encontro Marcado. Nós vamos discutir saúde, nós vamos entrevistar personalidades da saúde, da economia, da política. Provavelmente na próxima semana o nosso entrevistado vai ser o prefeito da cidade de Itapipoca, o Dr. Felipe Pinheiro, que foi eleito numa eleição muito disputada, mas que teve uma quantidade de votos bem expressiva e foi eleito com a doutora Jocélia, que é a nossa grande amiga médica também, uma colega, foi eleito prefeita, né? Então nós vamos discutir já os planos e assim nós vamos entrevistar outros gestores, como outras personalidades e tanto da economia durante a apresentação do programa. Hoje é um programa de estreia, estamos ajustando aqui exatamente o chat para poder responder mais as perguntas, ajustando aí sincronia nas redes sociais, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Twitter, como no próprio site da Rede Bom Demais, que a Rede Bom Demais é interessante falar o seguinte, que ela
está em todas as mídias, ela está no YouTube, ela está no Facebook, ela está no Twitter, ela tem uma página na internet, e esse programa vai ficar gravado para depois quem quiser acessar. Então eu vou me apresentar. As ferramentas são bem mais amplas, né? São bem mais amplas. Então vamos fazer a nossa apresentação. Já disse que o doutor Zé Maria, ele é advogado, economista, mas é quase médico também. Certo? Porque nós temos discutido muito questão de saúde, tá certo? Ele também é de uma família, tem um filho que é médico, né? E ele conhece bem desse assunto, porque a medicina hoje, com essa pandemia, não é só a doença, não é só... tem problema da economia, da vacina, tem o problema da gestão, tem muita coisa interligada, e a pandemia serviu exatamente para que nós pudéssemos discutir isso, né? Não é só saúde, discutir o SUS. Tem uma discussão que nós vamos ainda levar aqui na segunda parte do programa, se as clínicas privadas devem ou não adquirir vacinas no exterior para que elas sejam comercializadas no Brasil. Vamos discutir, vamos falar da posição do Ministério da Saúde, da posição das entidades a respeito disso, tá certo? A última notícia de agora. Então, o doutor Zé Maria, ele é colunista do jornal O Estado. Eu convido aqui semanalmente que vocês possam acessar a coluna do doutor Zé Maria Filomeno. Vamos ver se a página também da TV Mais publica, depois de ser publicada no jornal O Estado, publica também a coluna do Dr. Zé Maria como o meu portal na internet. Todas as quartas-feiras, na segunda página, página 2 do Jornal Estado, nossa coluna está lá publicada, e também por outros veículos também tá no meu site, no Facebook, na minha conta do Twitter, está em outros, no portal aí do Arruda Baixo também, exato, publicado. Então, estamos dedicando aí a esses assuntos aí que estão aí na ordem do dia do mundo, né? E convidar os nossos telespectadores, internautas de hoje, para curtirem também as nossas páginas no Instagram, @Arruda Bastos, no Facebook também é Arruda Bastos, no Facebook também é Arruda Bastos, tem Arruda Bastos 1, Arruda Bastos 2, Arruda Bastos. Curtir as nossas páginas, porque nós vamos fazer esse grande link com todas as redes durante a semana e divulgar os assuntos que vão ser tratados sempre às terças-feiras. Então, nosso programa começa impreterivelmente às 19 horas da terça-feira e vai sem passar e sem extrapolar um segundo das 20 horas. O programa começa exatamente às 19, termina impreterivelmente às 20 horas. Eu sou Arruda Bastos, eu sou médico, sou professor universitário, fui secretário de Saúde do Estado, tenho uma ligação muito grande com a cidade do interior. Eu falei Itapipoca porque eu sei da audiência desse programa. O programa é assistido no mundo todo, mas a Rede Bom Demais teve uma origem, tá certo, pelos empreendedores da cidade de Itapipoca. Quero mandar aqui um abraço para o Luan Júnior. Trabalhei com o Luan Júnior quando eu tinha um programa na FM Esperança, na Rádio Esperança FM de Itapipoca, durante um bom período. Nós tínhamos um programa, inclusive o programa se chamava Saúde em Dia, tá certo? Na rádio da Arquidiocese aí de Itapipoca, por isso eu sei da audiência que esse programa vai ter em toda a região norte. Eu sou quase médico e ele é quase advogado, porque ele também cursou aí, já cursou boa parte aí do curso de Direito, e também é muito estudioso aí dos temas aí do direito, dos assuntos aí da justiça, né? Nós vamos aqui também conhece, provando o seguinte, que nós vamos aprendendo com as discussões, né, com os estudos. Nós vamos ver, Zé Maria, também se nessa parte cultural eu vou trazer sempre da Sobrantes uma indicação de um livro, você também que é um leitor assíduo, trazer sempre um livro da semana, fazer aquele link. Então, nosso programa também vai procurar divulgar, tratar dessa parte cultural, tanto com a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Na próxima semana, inclusive, eu estou assumindo a presidência nacional da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, uma eleição que teve agora no final do ano. A nossa posse vai ser na próxima segunda-feira, também virtual, porque tudo é virtual. Nós vamos também discutir esses assuntos. Zé Maria, vamos passar então para as vacinas, né? Vamos tratar das vacinas. Os números são esses, a situação é esta. Eu fico assim pensando nesses novos prefeitos
e eu queria até ver a opinião do Zé Maria. Olha, aquele prefeito que foi eleito lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? O prefeito de Porto Alegre, numa situação dessa, ele resolveu liberar a presença de clientes nas lojas. Existia o decreto do governador que restringia 50% a presença de pessoas nos estabelecimentos comerciais. Vem o prefeito, toma posse agora, essa semana, tomou posse no dia 1º. Uma das primeiras medidas foi contrariar, inclusive, a decisão de um decreto estadual, mantendo o horário de fechar, mas liberando o horário de abrir, e também flexibilizando a presença de pessoas em quantidade, tanto em bares, como em cultos, como nas igrejas, que é uma coisa totalmente... Hoje, inclusive veio uma entrevista e uma participação dos epidemiologistas, das pessoas da área da saúde de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, falando. Então, um apelo que os prefeitos que assumiram agora, eles procurem continuar, procurem seguir aquela linha dos prefeitos anteriores, as secretarias de saúde, procurem contato com a gestão anterior. Sempre existiu aí aquelas equipes de transição, esses números foram passados. Então, não é o prefeito esperar a situação ficar uma calamidade maior para poder tomar uma atitude mais enérgica, com relação aos decretos anteriores. Mas, Maria, vamos falar das vacinas, né? Mais uma semana passou e nós temos um agravante. Semana passada nós discutimos esse tema, né, numa outra plataforma do nosso programa, e nós não tínhamos ainda a notícia do fracasso daquela licitação da aquisição de seringas. Isso, como mexe com a economia, porque tem não sei quantos detalhes, né, com relação inclusive a uma certa exigência para que as empresas que produzem seringas e agulhas possam exportar. E uma notícia de hoje à tarde, que é exatamente a isenção, que ainda não foi aprovada, a isenção ou a redução das taxas de importação. Nesse aspecto de seringas, Maria, o que é que você podia falar aí em termos de gestão de economia? Olha, ela não é só uma questão de gestão de economia, não. É uma questão de administração, uma questão de logística, de estratégia. É inesculpável, é inadmissível como é que as autoridades de saúde do país, né, não providenciaram o fornecimento, o abastecimento de seringas para uma campanha nacional de vacinação que sabia-se que iria ocorrer, estava na iminência de ocorrer em questão de meses. Então, olha aí, não dá para entender se é um misto de irresponsabilidade, incompetência, não há palavras, né? Como é que você sabe que vai ter de vacinar uma população inteira, 200 milhões de habitantes, né? Sabe que essa vacinação ela tem que ocorrer em determinado prazo. Você não pode comprar as vacinas e ficar aguardando, né? Tem que começar a vacinar logo. E não providencia a seringa, que em tese, é uma mercadoria, é um insumo simples, né? Não depende de aprovação da Anvisa, não depende de testagens, né? Não depende... É incrível, realmente não dá para entender como é que nós agora, nesse exato momento, estamos aí na véspera, estamos aí bem próximos, né, de começarmos a ter a disponibilidade das vacinas, não temos ainda as seringas. Olha, é inimaginável isso, eu não consigo entender realmente como é que ocorre uma situação dessa, né, dessa gravidade. Em relação aí o governo fica procurando, vai proibir a exportação da seringa, lógico. Como é que você vai exportar seringa numa situação dessa, né, em que a carência da seringa no Brasil fica buscando desculpas aí, mas a realidade, né, que
que tenta se camuflar, tenta se acobertar, é de uma verdadeira incompetência, desleixo, inércia, né, do governo. Em relação à vacinação, às vacinas, é a mesma coisa, né? Não tivemos a precaução, não tivemos a responsabilidade, a competência de firmar contratos de fornecimento com diversos fornecedores, né? A própria Pfizer, já comentamos aqui, a própria Pfizer mandou diversos protocolos, propostas, né? Quis, né, iniciar uma negociação de parceria para testar no primeiro momento para depois fornecer sua vacina para o governo brasileiro. O governo brasileiro não deu bolas, né? O governo brasileiro contentou-se, né, apenas com a vacina da AstraZeneca, né, Oxford, porque até a vacina da Coronavac o governo boicotou até onde pôde, acho que continua boicotando, por uma questão aí de celeuma política, por uma rixa política, uma disputa politiqueira, vamos chamar assim, é o termo mais correto. E agora nós estamos aí sem vacinas, né? Há a perspectiva, o anúncio de que a Fiocruz deve entregar o primeiro lote, se não me engano, de 8 milhões de vacinas, não recordo bem o número, na primeira quinzena de fevereiro, né, entre os dias 8 e 15, ou seja, daqui a aproximadamente 30 dias. O governo está tentando, olha, viu uma notícia hoje, né, nós vimos, o governo vai importar 2 milhões de doses, né, da vacina da AstraZeneca, que está sendo fabricada na Índia. Olha, 2 milhões de doses é irrelevante. Isso aí, 2 milhões de doses, você vai imunizar 1 milhão de pessoas, né? Não dá nem para você distribuir equitativamente no Brasil inteiro. Então a situação é grave em relação à vacina. Vai chegar o momento que vai se estabilizar a fabricação das vacinas, tanto pelo Butantan quanto pela Fiocruz. Eu acredito que esses dois laboratórios somados, terão uma capacidade aí de fornecer talvez 30 milhões de doses por mês, né? Mas que não é suficiente para, num horizonte aí de 6 meses, por exemplo, vacinar a população toda do Brasil. Então, temos que continuar buscando aí outras fontes, né, de fornecimento de vacinas. Pois é, então com relação à vacina, a novidade que nós encontramos é exatamente essa falta de vacinas, falta de seringas, o que complica. E é como o doutor Zé Maria falou, não tem problema seringas isso era para ter comprado em maio, né? Vai deixar para comprar agora em dezembro, fazer uma licitação em dezembro para comprar seringas e agulhas. Nós já sabíamos há vários meses, inclusive a própria indústria, os próprios representantes do segmento da indústria que produzem vacinas e seringas já tinham alertado o governo, para o governo não deixar para a última hora, porque eles precisariam de um tempo para poder produzir, um tempo para poder fornecer exatamente para o Sistema Nacional de Imunizações. Então é algo assim grave, parece inclusive propositado, parece uma coisa que é propositada para atrasar a vacina, que precisa ser inclusive investigado, como é que não tem os estados, alguns estados com uma gestão um pouco mais eficiente, uma política mais eficiente, já tinham feito aquisição de lotes de seringas e agulhas, mas o Ministério da Saúde tomou para si, e essa é uma obrigação do Ministério, adquirir 310 milhões aí consegue 3% desse quantitativo, aí agora querem mais uma quantidadezinha. Nós precisamos aliás, de 400 e tantos milhões de seringas, como de vacinas também. E agora está colocando no dia de hoje como um grande sucesso adquirir a Fiocruz, adquirir de um laboratório indiano que produz a vacina de Oxford, como a Fiocruz vai fazer aqui. Como a Fiocruz não está produzindo, o laboratório indiano pode vender
3 milhões de doses. 3 milhões de doses não dá para grupo nenhum. O Butantan tem quase 10 milhões da Coronavac, que também está pendente de registro. O governo disse que agora, dia 7, o governo de São Paulo, a Secretaria de Saúde e as pessoas lá do próprio Butantan, o Covas, que é diretor do Butantan, que até o dia 7 vai pedir exatamente a autorização emergencial para uso da vacina. Nós temos quase 10 milhões aqui no Brasil. Nós estamos brigando para até o final de janeiro vir uma cotazinha da Índia. Ainda tem uma dúvida se essa vacina da Índia é igual realmente a que é produzida lá. Só a Anvisa levantou essa questão, se essa vacina que vem da Índia é exatamente igual, tá certo? Se é exatamente igual ou não. Tanto que não foi autorizado ontem por causa dessa discussão. Então, todo dia surge um problema novo. Inicialmente era aquele problema todo com a Coronavac, porque vinha da China, porque era do Dória, não era vacina não sei o quê, e meteu o Butantan, daquela confusão toda, suspenderam os testes, agora a vacina já está iniciando na Turquia, está iniciando em outros países e tal, e deve ser liberada rapidamente, vai ficar nessa faixa aí, muito provavelmente, de 60% a 70% em termos de efetividade, deve ficar mais ou menos nessa linha aí, né, sem dúvida vai ficar nessa linha, porque inclusive essa da AstraZeneca é também nessa faixa, 60 e poucos por cento, que já é uma excelente vacina, até mesmo porque não precisa ter um acondicionamento especial, né? Inclusive para os nossos ouvintes do interior. No interior nós temos grandes hospitais que eles detêm frigorífico, detêm câmaras frigoríficas que podem atingir essa temperatura de menos 60, menos 70 graus, mas poucos locais. E essa vacina, tanto da AstraZeneca como a Coronavac do laboratório Sinovac, essas duas poderiam ser distribuídas rapidamente, e aí as vacinas podem chegar e não tem seringa. Essas medidas, proibir que as empresas, ou dificultar que as empresas exportem. As empresas já falaram que menos de 10% as empresas produzem, o consumo é nacional dessas fábricas. Essas fábricas não são fábricas de exportar seringa para o mundo. Existem grandes empresas que fazem isso no mundo todo, tá certo? Elas mal dão assistência aqui ao comércio local. Então, 10% ou menos de 10% eles exportam. Tá certo? Agora, importar, baixar a alíquota de importação para importar é uma saída, mas também nós não vamos ter seringa fácil no mundo para importar, porque o país que está vacinando está segurando a produção local das suas empresas. Olha, né? É impressionante. É como você construir um carro, né? Construir um carro, colocou gasolina, mas você não tem a chave. Você esqueceu de mandar de fazer a chave para ligar o carro. É a mesma coisa. Você não adianta gastar bilhões para comprar as vacinas e não ter a seringa para aplicar. É indesculpável. Agora, eu também não consigo entender, e não vi nenhuma explicação ainda, por que de tanto rigor, né, um excessivo rigor da Anvisa, né, nos protocolos que ela está, nas exigências que ela está impondo para os laboratórios. Isso tem sido alvo de reclamação de todos, né? A Pfizer disse que, olha, não vou nem requerer autorização de uso da vacina no Brasil, dado as exigências absurdas que a Anvisa está fazendo, muito mais rigorosa, muito mais detalhadas, né, do que os próprios agências de outros países, do próprio FDA americano, da própria agência da Comunidade Europeia, dos diversos países, todos os países praticamente de primeiro mundo, que já estão usando a vacina da Pfizer. A mesma coisa, né, a mesma reclamação, mesma discordância tem tido a própria Fiocruz, a própria AstraZeneca, como a Coronavac também. Então, eu não sei em que mundo, né, esse pessoal da Anvisa está, de não entender que existe uma urgência muito grande, que nós estamos no meio de uma pandemia, que o Brasil está ficando atrasado, né? Isso tem implicações, além da questão da saúde pública, implicações na economia, né? E a questão aí dessas duas vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, a única
celeuma, assim, a única pendência ainda parece-me que é no grau de eficácia da vacina, né? Porque que ela tem realmente efeitos imunossupressores, ela fornece efeitos imunossupressores e ela não provoca efeitos colaterais assim graves, complicações graves. Então, eu não entendo por que essas duas vacinas não já estão autorizadas, mesmo de caráter emergencial, a serem aplicadas no Brasil. Já estão sendo aplicadas na Turquia, no caso da Coronavac, no próprio Reino Unido, a vacina da AstraZeneca. Não dá para entender, realmente inexplicável. É inexplicável. Bom, Zé Maria, saudar aqui a professora Núbia Cardoso, que está assistindo o programa, está no YouTube. Um abraço para a professora Núbia. Próximo programa vai ser mais fácil responder as perguntas. Também o Flávio Pereira, que está no YouTube, e a Graça Albuquerque, que estão assistindo. Eu estou recebendo exatamente aqui, porque são muitas plataformas. Agradecer quem está assistindo o programa no Instagram. Eu compartilhei agora também no Stories do Instagram, que Bom Demais no Instagram está transmitindo, no Facebook e no YouTube também e no Twitter. Então, nós vamos ver na próxima semana como centralizar essas redes, pelo menos com as perguntas que os nossos internautas, telespectadores vão encaminhar. Bom, com relação às vacinas, tem essa novidade, Zé Maria, para nós conversarmos, é com relação à entidade que congrega as clínicas privadas de vacinação. Nós sabemos que no Brasil nós convivemos com o SUS e convivemos com a área privada, convivemos com a medicina suplementar, que tem as operadoras de plano de saúde. O que é que nós temos agora? Uma iniciativa dessas clínicas privadas para adquirir vacinas. Vendo que o Brasil não dá um pontapé inicial nessas vacinas, isso é até uma forma de confirmar a ineficiência realmente do governo. As clínicas privadas estão dizendo, olha, se nós também não formos atrás, nunca grupos não prioritários vão conseguir se vacinar no Brasil, nem os prioritários e nem os não prioritários. Então, uma missão internacional dessas clínicas, elas está negociando para trazer uma vacina que não é nenhuma dessas conhecidas nossas aqui do Brasil, não é nenhuma dessas vacinas que nós conhecemos aqui no Brasil. É uma outra vacina que também tem uma certa discussão, da mesma forma que a Sputnik V, tá certo? Que não divulga o resultado da sua fase 3, embora a Sputnik V está sendo utilizada, né, na Rússia, está sendo utilizada na Argentina, tem não sei quantos outros países utilizando, e eles ainda não divulgaram os números finais da fase 3. Essa vacina também ainda não está aprovada, mas a previsão desses empresários é que essa vacina só vai chegar daqui a uns 2 ou 3 meses. E a informação que é para vacinar aquelas pessoas que não estão listadas nos grupos prioritários do governo. E hoje saiu uma informação do Ministério da Saúde que, enquanto existir fila, isso é informação, isso é correto, pode existir fila para os grupos prioritários por falta de vacina, não vai se vender vacina no Brasil. Mas é o caso do Brasil também, do Ministério da Saúde, negociar com esse laboratório, se esse laboratório tem condição de fornecer para o Programa Nacional de Imunizações também. Quer dizer, aonde existir vacinas que estão próximos da sua conclusão de fase 3, ou que já estão sendo utilizadas no mundo sem nenhum histórico de reações adversas graves, nenhum histórico de nenhum problema na sua utilização, que a Sputnik, embora ela saiu dessa forma, a Sputnik V russa saiu dessa forma, mas é um laboratório conceituado, o laboratório russo, tanto que a Universidade de Oxford com a AstraZeneca, eles agora querem fazer uma parceria, porque a vacina são muito semelhantes com o adenovírus, muito semelhante. Então vão criar uma vacina como se fosse uma junção das duas. Então é um laboratório reconhecido. A primeira dose seria de uma, a segunda dose de outra. Parece que é algo assim. É algo dessa forma, né? Então o que você acha dessa iniciativa dos empresários dessas clínicas de vacinação? Não, essa
eu li também sobre essa estratégia de testar e aplicar conjuntamente as vacinas da AstraZeneca e a Sputnik, né? Se ministraria uma primeira dose de uma e a segunda dose da outra. Segundo os pesquisadores, isso ampliaria, né, o leque de proteção, né? Porque uma vacina é desenvolvida com um conjunto aí de proteínas que protegem, né? E a outra com outro. Então você amplia aí. Se tiver assim, o paciente fica mais protegido por um leque maior de versões, né, do vírus que circulam no mundo, né? E, olha, eu não vejo problema nenhum em clínicas particulares também disponibilizarem vacinas, né? Isso já existe no Brasil há muitos anos, né? Você tem clínicas particulares que, paralelamente ao Programa Nacional de Imunizações, né, ao setor público, também vacinam. Às vezes tem pessoas que, por uma necessidade de viagem, não querem esperar a disponibilização da vacina no posto de saúde pública, aí utilizam logo uma vacina de uma clínica particular, por uma questão aí de logística, por entenderem que vão ter mais assim, conforto, comodidade em vacinar na clínica particular, né? Eu não vejo problema nenhum em relação a isso, né? A questão é que, já como nós estamos muito atrasados, né, em relação à vacinação da população geral, né, ficou aquele receio aí que se disponibilizar um número maior, um volume maior de vacinas na rede particular, que é acessível, logicamente, por ser paga a uma camada mais de melhor poder aquisitivo, em detrimento das pessoas mais humildes que dependem do setor público, né? Mas, como você bem disse, essas vacinas que estão sendo negociadas com essa cooperativa, vamos chamar uma cooperativa informal aí de clínica de vacinação, elas só devem chegar ao Brasil, estar disponíveis daqui a 2, 3, 4 meses, no mínimo 3 meses, né? Até lá, imagina-se, né, espera-se que o setor público, né, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias de saúde, já estejam assim no estágio mais avançado da vacinação em massa, né, aos grupos seguindo aquele cronograma daquelas grupos prioritários, né? Eu não vejo grande problema não, certo? Não vejo, né? E é uma fração muito pequena, né? Parece que estão negociando, acho que são 5 milhões de doses, não sei, eu vi 2, 3, 5. É uma fração muito pequena, eu acredito que, e ao tempo em que elas chegarem, eu não acredito que isso vá prejudicar ou vá de alguma forma ferir, né, a ordem prioritária que já foi estabelecida. Inclusive, eu vi até o poder público, até o Ministério da Saúde, pode até também impor, regulamentar que mesmo as clínicas privadas, elas tenham que seguir aquelas ordens, né, aquela sequência, aquelas prioridades de priorização daqueles daqueles prioritários. Não vejo problema, não. Porque nós estamos discutindo algo que não existe. Não existe essas vacinas ainda disponíveis, né? Não é chegar lá e comprar. A questão não é nem de dinheiro, né? A questão é que o mundo todo está se vacinando. Então, aqueles países que se anteciparam e compraram vacinas já estão recebendo, os outros estão aí na fila e nós, lamentavelmente, nós estamos na fila ainda. O problema todo do Brasil é exatamente isso. O que é que fica para a população? Com essa inércia do governo em negociar com as vacinas desde o meio do ano passado, quando a maioria dos países tem vacina para o dobro da sua população, tem vacina para mais de 1/3 da sua população, garantindo as doses, 1 ou 2 doses, sobrando. Nós estamos aqui sem nenhuma vacina. O que é que passa para a população? Que o governo encebou isso aí, enrolou, tá certo? Para beneficiar exatamente esse segmento.
Agora, o problema é o seguinte, tem que ter uma exigência que se nós tivermos aqui, se essas vacinas forem adquiridas por clínicas privadas, e nós tivermos no Brasil falta de vacinas para vacinar grupos prioritários, isso tem que ficar claro, que essas vacinas serão adquiridas pelo governo para os grupos prioritários. Sim. Tá certo? Quer dizer, eu acho que você sim, nada impede que uma clínica vá negociar, mas tem que ficar claro que, como as outras vacinas, as pessoas utilizam a vacina da gripe, a vacina do sarampo, vacina suas crianças, quem tem um pouco mais de posse, mas isso é disponível, está totalmente disponível na rede do Programa Nacional de Imunizações, PNI, e nos postos de vacinação não tem dificuldade, a pessoa pode ir na clínica porque quis ir, mas não por falta daquela vacina específica. Eu quero saudar aqui a Regina que está assistindo, a Regina Machado está assistindo também, o Semir Diniz que está assistindo, o Henrique também Machado está assistindo, a Jaqueline nem se fala. Então, a nossa fiel, nossa fiel, vamos dizer, clientela de ouvintes, todos estão assistindo. Tem uma pergunta aqui, qual o percentual de eficácia dessas vacinas? Essa que está sendo negociada pelas clínicas privadas não se sabe ainda. Não se sabe porque não foi divulgada ainda, deve ser divulgada brevemente. Então nós não sabemos. Nós sabemos da AstraZeneca, da Moderna, né? Nós sabemos aí da Sputnik, que foi divulgado lá, que era 91,7%, Coronavac, que na Turquia foi 90 e tantos, 91% alguma coisa, mas nós não sabemos quanto é que foi no Brasil, tá certo? Então nós estamos chegando, Zé Maria, já é o finalzinho aqui do programa, Arruda, né? É o seguinte, o percentual de eficácia não se sabe ainda, porque esses índices divulgados foram nas testagens que foram feitas, né? Foi em todo o processo aí de desenvolvimento da vacina. E, como se diz no futebol, e também a gente vai, sempre que possível, tiver tempo, falar sobre futebol também, treino é treino, jogo é jogo. Exato. Uma coisa é a eficácia que se tem no processo aí de desenvolvimento da vacina, em que são pessoas selecionadas, são pessoas escolhidas para serem aí cobaias, né, vamos chamar assim. Outra coisa é quando você for vacinar todo mundo, né? Então não se sabe qual vai ser o percentual ainda, né? Só o tempo vai dizer. Zé Maria, cumprindo a nossa promessa, iniciamos às 19h, vamos terminar exatamente faltando menos de um minuto para terminar o programa. Queremos agradecer aqui a grande audiência do nosso programa, dizer que esse programa vai estar compartilhado aí. Na terça-feira aguardamos todos aqui novamente, aí já com maiores testes, já com desenvolvimento maior e já com entrevista. Foi muito bom, né, Zé Maria? Foi muito essa bom. Estreia hoje. Essa nova plataforma, ter essa parceria com a TV Bom Demais, né? Uma rede de comunicação Bom Demais, porque estão na internet, várias plataformas, né? E vamos continuar aqui procurando debater os assuntos aí que estão na pauta do dia a dia, principalmente na questão da saúde, né? E dentro da saúde não podemos deixar de priorizar o combate aí ao coronavírus, a vacinação, toda essa luta e essa guerra aí que nós estamos enfrentando e vamos vencer. Bom, agradecer ao doutor Zé Maria, agradecer a você que assistiu até esse momento o nosso programa, agradecer toda a direção da rede Bom Demais. Prometemos voltar na próxima semana com mais um programa a partir das 19 horas. Saúde em dia e encontro marcado. Até a próxima semana. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.